Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para a mensagem. Queridos, eu quero fazer um panorama geral com vocês sensacional. Eu quero fazer uma viagem com vocês hoje com a graça de Deus,
fazer uma linha histórica, porém compreensível, envolvendo a história do cristianismo. Nós temos um material sensacional, um material que nós estudamos, nós lemos, e nós vamos trazer esse material para vocês em 2 partes. Hoje nós teremos a breve história do cristianismo, parte 1. Eu pretendo nessa aula, com a graça de Deus, conversar com vocês de maneira panorâmica aproximadamente 1400 anos da história do cristianismo, os primeiros 1400 anos. Ok? Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado conhecendo a história do cristianismo, ou seja, conhecendo a sua história também. Ok? Para começarmos esse nosso estudo panorâmico, nós temos algumas perguntas nós formulamos. A primeira seria: como é possível, queridos, como é possível um movimento, um som, como é possível um movimento, um som, que se inicia com 2, 3 pessoas, um grupinho de pessoas, como esse movimento toma forma e alcança hoje aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Hoje, aproximadamente no mundo, 3 bilhões de pessoas dizem que são cristãs. Dizem que fazem parte do cristianismo. Como que 2, 3, 4 pessoas simples, como elas começaram esse movimento, que 2000 anos mais tarde atinge quase 50% do mundo? O que aconteceu? Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham redes sociais. Como isso aconteceu? Uma segunda pergunta seria: quais características esse som possui? Qual é a diferença entre esse cristão e aquele cristão? Se é que existe essa diferença. Por que alguns cristãos fazem algumas coisas e outros cristãos não? Por que essa diferença? Se começou em um movimento, com um grupo de pessoas, o que aconteceu nesses 1400 anos? Por que algumas pessoas tiveram algumas práticas e outras pessoas não tiveram essas práticas? Uma terceira pergunta seria: quais pessoas foram afetadas por ele? Quais pessoas foram afetadas por esse movimento? Quais pessoas? Será que só as pessoas de uma classe mais baixa foram afetadas? Será que as pessoas de uma classe mais elevada? Será que o evangelho, ou será que o cristianismo é só para aquela região da Palestina? Ou será que ele se estende até você? Será que aquela pessoa lá na Índia, será que o evangelho, será que o cristianismo é para ela também? Então nós queremos, com a graça de Deus, fazer um panorama desses 1400 anos com vocês no culto de hoje. E numa próxima oportunidade, querendo Deus, nós vamos fazer uma segunda parte, que daí serão apenas 600 anos. Então nós vamos dividir essa aula, esse estudo, em 2 partes, 1400 anos e 600 anos. Primeira coisa que nós temos que saber, primeira coisa que você tem que saber como aluno, como cristão fervoroso, cheio do fogo, primeira coisa que você tem que saber: quais acontecimentos, como estava a terra, como estava o ambiente quando o cristianismo nasceu, ou quando essas primeiras pessoas produzem esse som. O nosso olhar, o seu olhar, ele tem que ir para a Palestina no século I. A Palestina no século I era um lugar extraordinário. A Palestina no século I era um lugar sensacional. Ali existiam rotas de comércio. Se existiam rotas de comércio, existiram povos ali. Vários povos passavam pelaquela região. Várias culturas passavam pelaquela região. Vários idiomas estavam naquela região. Consequentemente, várias ideias religiosas estavam naquela região. Até que, em um determinado momento da história, um imperador muito conhecido, chamado Alexandre Magno, ele conquista aquela região e ele estabelece o que nós conhecemos como helenismo. O helenismo é uma das características essenciais para vocês entenderem aonde o cristianismo surgiu.
O que era o helenismo? Era a massificação da cultura grega. Alexandre o Grande conquista uma enorme região e ali ele estabelece o padrão grego. Ali a língua grega teria uma proporção muito grande. Ali a língua grega seria fundamental para que o reino fosse unido. Agora você entende a importância da unidade da língua. Não adiantava ter uma região propícia, não adiantava ter uma região sensacional, não adiantava. É necessário falar a mesma língua. Esse é um dos motivos do Novo Testamento estar escrito em grego, pessoal. Então, a primeira característica para o surgimento seria nós entendermos a importância do helenismo, a importância das pessoas falarem a mesma língua, a importância das pessoas terem uma mesma forma de comunicação. Uma segunda característica muito importante vem após ele, é o que nós conhecemos como Império Romano. O Império Romano veio na sequência, podemos pensar dessa forma, e o Império Romano ele tinha um espírito ativo. O Império Romano ele tinha um espírito de atividade. Então o Império Romano ele tinha uma mistura de organização e esse espírito de praticidade também. Então imagine, agora nós temos uma língua, agora nós temos um padrão cultural, as pessoas se comunicando mais facilmente, mas agora nós temos um império que constrói ruas, que constrói praças, que constrói toda uma estrutura para que essa língua utilize para ela fluir o seu pensamento, fluir as suas ideias. Então veja como que o cristianismo, ele chega, ele nasce em um lugar propício. A partir do helenismo e a partir do Império Romano, nós temos uma das primeiras crises envolvendo o judaísmo. O judaísmo agora começa a ser repensado, algumas pessoas dizem, alguns historiadores dizem. O judaísmo passa por algumas dúvidas. Será que é dessa forma? Essa meninada nova que está fazendo, será que é isso mesmo? Então o judaísmo passa a sofrer algumas críticas. É isso, queridos, é isso que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Essa é a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o quê? Uma perfeição de ambiente aqui na terra, mais a perfeição do tempo divino. Então agora nós temos o tempo divino, o kairos ali, e nós temos agora todo um preparo, toda uma perfeição no ambiente para o cristianismo sair, para o cristianismo surgir. Então agora nós sabemos o porquê do cristianismo estar naquela região. Agora nós entendemos o porquê que ele veio a nascer. Por causa do helenismo, por causa dessa estrutura deixada pelo Império Romano, e isso gera algumas críticas dentro do judaísmo. Tudo estava preparado, tudo estava correto, o ambiente estava pronto. Biblicamente, algumas pessoas dizem que nesse momento, as pessoas achavam que o cristianismo era apenas para aquela região. Então as pessoas pensavam, não, é para essa região, é aqui o cristianismo. O Messias veio para esse lugar. Então por muito tempo foi pensado que o cristianismo tinha um lado, tinha um espaço propício para ele. Não era para todas as pessoas, não era para você. Até que nós temos duas ideias bíblicas. Nós temos duas histórias bíblicas que confrontam esse pensamento. Nós temos a primeira, a visão de Pedro em Atos ali. A visão de Pedro em Atos. Ali nós temos uma história sensacional em Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro está, após ele orar, tá? Ele tem uma visão. Ele percebe alguma coisa. E há um lençol vindo do céu, uma espécie de lençol vindo do céu. E ali tinham toda sorte de animais, enfim. E uma voz fala para ele, mata e coma. Algumas pessoas dizem que são as histórias da negação de Pedro. E Pedro fala, não, eu não vou fazer isso. E a voz fala, não chame de impuro o que eu purifiquei. Então aqui nós temos uma primeira ideia bíblica confrontando a ideia histórica de que o cristianismo era apenas para aquela região. Aqui nós temos uma ideia bíblica, uma construção bíblica dizendo, não é só para aquela região, mas o cristianismo é para todas as pessoas. E uma segunda seria, ali embaixo, como você consegue perceber, a conversão de Paulo, que é muito conhecida também.
Esses dois eventos comprovam que o cristianismo não veio apenas para aquela região. Por mais que as pessoas entendessem, por mais que as pessoas achassem que o cristianismo era apenas para aquela região, esses dois textos nos mostram exatamente ao contrário. A partir desse momento, então, não existe ainda, temos apenas um grupo de pessoas. A partir desse momento, nós temos algumas perseguições. E eu considero falar com vocês apenas 3 perseguições. 3 perseguições construídas por 3 imperadores romanos. Como que pode essas pessoas simples construírem algo que está atingindo o império? Era uma dúvida que eles tinham. Como que pode essas pessoas, várias dessas, não sabem nem ler e escrever? Como essas pessoas estão promovendo uma crença que está mexendo com o império? Então nós temos as 3 primeiras perseguições. A primeira perseguição muito conhecida, o nome dessa pessoa é muito conhecida, Nero. Nero, ele propõe a primeira perseguição a esse grupo de pessoas. Vamos chamar aqui de grupo de pessoas. Ele coloca a primeira perseguição sistemática. Ocorre, é muito famosa essa história, ocorre um famoso incêndio na cidade. Provavelmente, diz a história, 6 dias e 7 noites de incêndio. Algumas pessoas até falam, foi Nero, não foi Nero, enfim. Uma coincidência, vamos chamar de coincidência, uma coincidência foi que os bairros onde os cristãos estavam não pegou fogo. O fogo pegou em toda a cidade, menos aonde os cristãos estavam, menos aonde essas pessoas estavam. Então surge a ideia de que o quê? Cristãos promoveram esse absurdo. E começa uma perseguição sistemática, com a culpa sendo colocada nos cristãos e se oficializando a primeira perseguição. Os historiadores dizem que os grandes perseguidos por Nero foram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, algumas pessoas dizem. Após esse momento, mesmo após o suicídio de Nero, as autoridades continuavam perseguindo os cristãos ainda. E nós temos um segundo, Domiciano. Domiciano foi o segundo perseguidor. Domiciano, ele era absurdamente vaidoso. Ele solicitava sacrifícios em homenagem à sua beleza. Ele solicitava, não, eu quero que vocês façam sacrifício à minha beleza, eu sou muito belo. Obviamente os cristãos não entendiam isso, ou aquele grupinho de pessoas não sabia o que era isso. Ou pensava, por que eu vou sacrificar? O que é isso? E aqui nós temos um segundo momento de perseguição. Casas sendo queimadas, pessoas sendo queimadas, pessoas perdendo a vida. Uma das pessoas mais perseguidas por Domiciano, aquele rapaz do meio, foi o apóstolo João. Quando ele é exilado, quando ele é colocado na ilha de Patmos, foi esse senhor que o colocou lá. A partir de Domiciano, nós temos a terceira onda de perseguição. Está vendo como é fácil ir para a igreja hoje, né, pessoal? Nós temos a terceira onda de perseguição colocada por Trajano. Trajano, ele muda o estilo de perseguição. Trajano, ele tinha uma ideia mais de construção da cidade. E Trajano, ele faz o quê? Só pode ser perseguido quem for denunciado. Então, se você tiver uma denúncia, se denunciarem essa pessoa, se denunciarem esse grupo, pode perseguir, sem problema. E agora começam o quê? Não apenas perseguições, mas também denúncias. O que ninguém consegue explicar, talvez vocês consigam. O que ninguém consegue explicar é o seguinte: para você denunciar essa pessoa, para você denunciar esse pequeno grupo, você tinha que entrar em contato com eles. Você tinha que participar do que eles estavam participando, para você ter o material da denúncia. E essas pessoas iam até os cristãos, e a denúncia não vinha, porque essas pessoas eram convertidas pelo poder que estava nessas pessoas. Então agora o problema é ainda maior. Por quê? Porque agora pessoas de elite, pessoas que conheciam o império, estavam se convertendo a isso. É necessário agora, então, a partir desse momento,
com pessoas mais instruídas, é necessário o que a gente chama de construindo uma defesa ou a defesa da fé. Nesse momento, esse grupo de cristãos começa a crescer, esse grupo de pessoas começa a crescer, chama muita atenção. E no momento que eles começam a crescer, surgem algumas dúvidas. O que é ser cristão? Bela dúvida. Será que esses cristãos são canibais? Eles comem o pão, eles tomam o vinho? Eu não acredito que eles são canibais e vivem dentro do império, era uma das perguntas. Uma outra pergunta era, como que pode eles casarem entre eles e serem irmãos? Porque um chamava o outro de irmão. Eles não entendiam. Quem estava fora da igreja, quem estava fora desse grupo não entendia. Então era necessário fazer o quê? Era necessário construir uma defesa. É necessário construir algo para que quando as pessoas cheguem, elas entendam o que está acontecendo. Um outro problema que surgiu nessa época, além dessas curiosidades, era o famoso gnosticismo. O gnosticismo foi um dos grandes, entre aspas, problemas que esse grupo enfrentou, que essa igreja, que esse cristianismo enfrentou nos seus primeiros anos. Por que o gnosticismo foi um problema? Porque o gnosticismo acreditava que Deus não poderia ter criado as coisas, visto que a matéria era má. Ou seja, é impossível que Jesus tenha sido homem. Jesus era um espírito. Jesus, ele não era homem. Aquela ideia da palavra que se fez carne, para eles era o quê? Incompreensível. A matéria é má. Deus não vai usar uma matéria má para fazer alguma coisa. Então eles tinham essa crença de que Jesus era apenas um espírito. Tanto é que agora você consegue entender por que na primeira carta do apóstolo João, 1 João 1:1, ele fala o seguinte: nós que vimos, nós que o ouvimos, nós que o tateamos, nós que o pegamos. Ele está convocando o quê? Essa carta é direcionada aos gnósticos, falando, não é espírito, eu vi, eu peguei, eu reclinei minha cabeça no ombro dele, eu sei o que eu estou falando. Então o gnosticismo era um grande problema e era necessário elaborar o quê? Uma defesa para isso. Uma defesa não é no sentido militar do termo. Uma defesa no sentido, as pessoas estão chegando aqui, é necessário que elas entendam quem nós somos. E quais foram as respostas construídas? É aqui que a igreja chega a 3 respostas fundamentais. A igreja chega após uma organização, ela chega à ideia do cânon. O cânon, finalmente, ele é construído. Quais livros seriam aceitos? Quais livros faziam sentido? O cânon, o famoso cânon da Bíblia que a gente chama. Quais livros trazem a verdade? Esse livro realmente reproduz o que nós pensamos? Esse é o cânon. A segunda coisa é o credo, a segunda resposta. Agora, eles sabem o que é o credo apostólico, no que eles creem. E a terceira característica, a terceira resposta que eles chegam é a apostolicidade. Eu até escrevi essa palavra porque é difícil de falar. Apostolicidade. O que é apostolicidade? A igreja se reúne em torno de apóstolos. Nós sabemos agora quem são os líderes desse grupo. Esse grupo não tinha líderes, agora tem. E esses líderes vão fazer o quê? Eles vão estudar a Bíblia. Esses líderes vão estudar as Escrituras, o que eles tinham naquele momento. Eles não tinham a mesma Bíblia que está nas suas mãos. Eles vão estudar o quê? Alguns textos, alguns escritos, e eles vão tentar, da melhor forma possível, se organizar. É isso, queridos, que a teologia chama de Igreja Católica Antiga. Não Igreja Católica Apostólica Romana, mas Igreja Católica Antiga. Nesse período, então, vários literatos, várias pessoas surgem. E nós entramos no pior momento que nós podemos conhecer. Nós chegamos na segunda onda de perseguições. Agora nós temos a perseguição de Décio. A perseguição de Décio e a perseguição de Diocleciano, queridos. Elas são diferentes das primeiras 3. Por quê? Porque as primeiras 3 eram perseguições locais. Essas aqui são perseguições no ambiente inteiro, em todo o império.
Então agora não era numa região específica, agora é em todo o mundo, como eles falavam naquela época. Décio, ele declara que todos deveriam adorar os deuses romanos. Ele era a favor de um retorno à crença daqueles deuses. Então temos que adorar os deuses romanos. E Décio, ele declara que quem não adorasse deveria ter as casas destruídas, os lugares onde eles estavam deveriam ser destruídos, templos, pessoas são condenadas. Tudo isso a partir de Décio. Após a saída de Décio, nós temos Diocleciano. Diocleciano acreditava no poder da palavra. Diocleciano sabia que a palavra trazia unidade. Diocleciano sabia que a unidade estava também na palavra. E ele começa não apenas a perseguir os cristãos, mas ele começa a destruir tudo que os cristãos tinham feito. Tudo que tinha sido produzido começa a desaparecer. As primeiras ideias que se tem de algo que foi escrito do que seria evangelho, várias obras, várias coisas se perderam. Casas foram queimadas, pessoas perderam suas vidas. Foi a maior perseguição que o mundo já viu até esse momento. Após esse período, nós temos o surgimento de Constantino, esse rapaz aqui. Constantino, ele vai fazer algo sensacional. Constantino, ele vai assinar o Édito de Milão. O Édito de Milão promovia, dava a liberdade a todos os cristãos. Então agora, os cristãos, ou esse grupo que era perseguido, agora eles são livres. Finalmente, a partir de Constantino, eles têm uma liberdade. E a partir disso, algumas coisas são sentidas dentro da igreja ou no cristianismo. O que é sentido a partir dessa liberdade que os cristãos recebem? Primeira coisa, mudança nos cultos. O cristão não precisava mais, essas pessoas não precisavam mais se reunir em locais escondidos. Não precisavam mais se esconder. Não é mais preciso. Agora o culto estava legalizado. É aqui, queridos, que começam a surgir templos, igrejas, grandes construções. É aqui que começa a surgir. Agora existe liberdade ofertada por essa pessoa. Segunda mudança, mudança de público. Agora não são apenas pessoas simples ou algumas pessoas de elite que participavam de uma forma meio escondida. Agora não. A legalização veio por meio do imperador. Ou seja, todo o corpo político que participava, que era amigo do imperador, que comungava das mesmas ideias, participa do culto. Então o culto que antes era pessoa simples, agora nós começamos a perceber pessoas de elite, de uma elite da época participando. É a concretização daquilo que Pedro e Paulo tinham visto. É a concretização da visão de Pedro e da conversão de Paulo. Da visão de Pedro e conversão de Paulo. A partir disso, surge uma força muito grande. Uma força chamada arianismo. O arianismo é uma ideia que veio de Ario, um bispo de Alexandria. E essa ideia do arianismo, ela dizia que Jesus não era plenamente divino. Jesus foi criado por Deus, mas ele não era divino. Não era. Não existia uma divindade dentro de Jesus. Eles não entendiam a trindade. O arianismo não conseguia compreender. É 3, é 1, o que é isso? E eles pensavam de uma forma geral de que por mais que Jesus tenha sido criado por Deus, ele não era como Deus. Constantino vê isso e ele organiza o Concílio de Nicéia no ano de 325. E ali o arianismo ele é colocado como heresia. Ou seja, agora o cristianismo tem uma vitória. Aquela piazada, aquele pessoal ali, agora, além de livres, eles têm razão do que eles estão falando. Veja a mudança que vai acontecendo nessa linha do tempo que eu quero construir com vocês. Alguns outros movimentos que surgiram. Surge o monasticismo nessa época também. O monasticismo eram pessoas que acreditavam que o cristianismo deveria se misturar com a religião, com a política. Então eles se escondiam, não. Eles ficavam em alguns locais mais isolados,
principalmente o lado oriental, não tanto o lado ocidental do império, mas eles ficavam mais isolados, eles não acreditavam nisso. Essa ideia, esse cristianismo, ele vai tomar uma proporção apenas quando surge Teodósio. Quando surge Teodósio, é um momento ímpar na história dessas pessoas. É um momento histórico, porque se Constantino colocou eles como livres, Teodósio, por meio do Édito de Tessalônica, ele coloca agora o cristianismo como religião oficial dentro do império. Então agora não existe mais perseguição porque você é livre. E mais, agora o cristianismo é oficializado dentro do império. Nesse momento, o Império Romano entra em seu momento final. O Império Romano começa a cair, começa a se desestruturar. Quando ele começa a se desestruturar, os problemas começam a surgir: fome, miséria, ruralização da economia. Surgem os papas. Quem eram os papas? As pessoas que naquela época ajudavam nesse momento de agonia. Surge o que anos mais tarde a gente começaria a chamar de papado. Surge o papado a partir dessa desintegração. Surge, galera, começa a Idade Média, que a gente chama. Temos agora a Idade Média. Nesse período de 1000 anos, a Igreja Católica passou por alguns momentos, ou a Igreja Universal, vamos começar a pensar dessa forma. Quando ela se torna católica? No século II. Catos do sentido universal, não antiga agora. A antiga não tinha um viés político, a nova agora tem. Então agora nós temos o islamismo, um grande problema que a igreja tinha que enfrentar. O islamismo surge no século VII e ele começa a conquistar muitas coisas. E os cristãos têm, entre aspas, que se esconder. Os cristãos veem isso e param. Ficam estáticos nesse momento. E o Islã começa a crescer, o islamismo começa a crescer, exatamente por quê? Porque o islamismo não implantava apenas uma religião, mas era um projeto de sociedade. Eles começam a crescer até que alcançam a Europa, alcançam a Península Ibérica, Portugal, Espanha, e ele toma uma proporção muito grande. Quando isso vai parar? Numa batalha no ano 700 e com o surgimento de Carlos Magno. Carlos Magno vai ser um rei cristão que ele vai promover o renascimento na época. Durante esse período de crescimento do islamismo, durante esse crescimento de queda do Império Romano, as artes perderam seu valor. A escrita perdeu seu valor. Então Carlos Magno, quando assume o trono, quando ele assume o reinado, o que ele vai fazer? Ele vai favorecer a escrita. Ele vai favorecer a escrita. Ele vai favorecer as artes. A Bíblia ou os escritos vão passar a serem produzidos com a maior velocidade. É o chamado renascimento, que eles vão chamar o renascimento cultural de Carlos Magno. Nessa época, após a morte de Carlos Magno, o papado lá de trás, ele toma uma nova dimensão. Uma dimensão, até certo ponto, desarticulada com o que ela surgiu. O papado ele fica muito próximo de pessoas poderosas. Ou seja, o papado começa a ter uma série de atitudes não tão comuns. Ele entra em um jogo de poder aonde alguns são mortos, papas rivais perdem as suas vidas, papas foram presos. Cada pessoa queria colocar a sua ideia naquele lugar do papado. Ou seja, o papado estava sendo utilizado para um projeto político, para um projeto de influência política. É nesse momento, para piorar um pouco essa situação da igreja que agora era livre e que era oficial, é nesse momento que nós temos a chamada Grande Cisma, no ano de 1054. Nós temos agora uma divisão dentro da igreja. Nós temos a igreja apostólica romana e a igreja ortodoxa. Agora nós temos uma divisão dentro da igreja. A igreja que outrora era um grupo, passa a ser liberado, passa a ser oficializado. Agora a igreja tem uma
divisão muito aparente, lado ocidental e o lado oriental. Nesse momento também percebemos o movimento das cruzadas. O movimento das cruzadas acontece quando o Islã já estava estabelecido com relativa força e algumas coisas deveriam ser feitas. Imagine, Jerusalém na mão dos islâmicos. Muitos cristãos iam até lá para pagar promessa, para visitar locais sagrados. Mas agora o Islã tinha tomado conta. Jerusalém era do Islã. É necessário o quê? Mudar alguma coisa. Até que, próximo do ano 1095, um papa chamado Urbano II conclama o povo para uma grande mudança. Problemas são evidenciados com o objetivo de organizar os cristãos para o entendimento de que uma retomada deveria ser feita. O povo deveria lutar por Jerusalém. As cruzadas foram então essas movimentações ou expedições organizadas pela igreja com o objetivo de reconquista da Terra Santa. O próprio Papa comenta que as pessoas que lutarem nesse momento receberiam a indulgência plena. O que seria a indulgência plena? O perdão dos pecados. Foi um momento histórico para algumas pessoas. Lutaremos em favor de Deus e seremos participantes da história do cristianismo. É a primeira vez que a indulgência vai surgir. É a primeira vez que é necessário você fazer algo para você receber algo divino. É aqui que surge. Consegue perceber como que na história do cristianismo algumas ideias permanecem até os dias de hoje? Conseguem perceber? É aqui que nós temos a primeira ideia de que é necessário você lutar para que você conquiste algo que eles achavam que ainda não te deu. Era isso que eles achavam. Alguns historiadores, então, comentam a existência dessas cruzadas. Algumas pessoas dizem 9 cruzadas, outras pessoas dizem 7 cruzadas. Se colocarmos as menores, batalhas menores, nós temos um número muito mais acentuado. Fizeram cruzadas de crianças. Eles acreditavam que das crianças era o reino dos céus. Formaram um exército de crianças e mandaram para lá. Obviamente o resultado foi o quê? Catastrófico. E aqui, a partir desse momento, algumas pessoas acham que nesse momento a igreja mostra a sua força, mas outro grupo de historiadores dizem que é um período de decadência da igreja. Agora a igreja, ora perseguida, agora vai perseguir. A igreja que outrora fugia, agora vai atrás de pessoas. Algumas pessoas dizem que é o problema que surge dentro da igreja. A corrupção estava cada vez mais forte dentro dos muros da igreja. Era necessário ajustar tudo. Era necessário provar cada vez mais a superioridade de Roma. A igreja está em decadência. A igreja está com problemas, a igreja está dividida. Já veio a peste, a famosa peste negra ou a peste bubônica, como alguns chamam. E isso afeta a igreja. É necessário mostrar a superioridade. Então é aqui que nós temos o início do projeto da superioridade de Roma e que o bispo estava em Roma. É aqui que nós temos. Uma segunda parte fundamental nessa retomada da igreja é a necessidade de crescimento financeiro. É necessário a igreja reconquistar financeiramente o que ela tinha perdido. É necessário. Aqui nós temos mais um incentivo à simonia, venda de relíquia sagrada. Aqui nós temos mais uma vez uma força propagada na indulgência para que a igreja retomasse o seu crescimento. Nesse momento nós temos ainda a grande cisma do Ocidente. Imagine, a grande cisma do Oriente. O que era essa grande cisma? Agora nós temos, a divisão é tão grande, os problemas são tão grandes, que agora nós temos 2 papas. Imagine 2 papas, Urbano VI e Clemente VII. Agora nós temos 2 papas. É nesse período que, para buscar essa reconstrução, a indulgência ganha ainda mais força, o pagar para você ter alguma coisa ganha muito mais força. É aqui que nós temos também
uma alteração no papel do homem. A partir desse momento, o homem começa a ser repensado. Não apenas como pagador. Nós temos aqui um projeto chamado Renascimento. O Renascimento vai colocar o homem no centro das coisas. O homem agora pode ler, o homem agora pode pesquisar. Nós temos a imprensa de Gutenberg, que agora deu uma velocidade gigantesca nos escritos. Junto com a crise da igreja, junto com essa retomada da igreja, o homem toma uma nova proporção. A Bíblia começa a ser traduzida. A primeira ideia de tradução bíblica nós temos aqui. Surge então, a partir desse papel do homem, esse homem com potencial de pensar, ele começa a criticar algumas coisas. Ele começa a criticar, por exemplo, a indulgência. Ele começa a criticar, por exemplo, o fato de algumas pessoas na igreja falarem X, e a partir do momento que eles saírem da porta, eles fazerem o Y. Então começam críticas dentro da igreja. E agora nós temos o surgimento dos primeiros reformadores. Nós temos as primeiras pessoas que criticaram isso. Nós temos Savonarola na Itália, um gigante que criticava isso. Nós temos John Huss, um gigante no que seria a Alemanha, criticando isso. Nós temos várias pessoas que vão criticar esse comportamento da igreja. Queridos, é a partir desses novos reformadores que nós temos anos depois um rapazinho chamado Lutero. Um menino chamado Lutero, com algumas ideias. E ele pensa, por que não? Por que não pregar as minhas ideias na parede, num palácio, na porta de um lugar? E a partir daí, nós temos a segunda parte desse estudo, que é a parte dos reformadores. Quando eu vou passar com vocês, estudar com vocês, conversar com vocês sobre Lutero, luteranismo, calvinismo, 600 anos, chegando até a igreja do século 21. Chegando até você. Queridos, por mais que tudo isso tenha acontecido com a igreja, nunca podemos deixar de pensar que Deus está nesse projeto. Não podemos deixar de pensar, você pode ficar em pé. Não podemos deixar, queridos, de entender que nesses 1400 anos foi produzido um som. Foi produzida uma imagem que percorre os séculos, passa por guerras, passa por tumultos, passa por crises, passa por peste, passa pela política e chega até você. A história do cristianismo é a sua história. Você não é deslocado da história, você não é abaixo da história, você é um participante ativo dessa história. Você faz parte da história do cristianismo. Numa próxima oportunidade, querendo Deus, eu quero continuar com vocês esse estudo, continuar com vocês essa visão panorâmica tão importante para que todos nós venhamos a entender o que é o cristianismo. Para que todos nós venhamos a entender por que aquele cristão pensa dessa forma e esse cristão pensa dessa forma. Por que essa igreja faz isso? Por que aquela igreja não faz isso? Por que algumas o apelo é depois da mensagem, outras é antes? Esse estudo, eu tenho certeza que vai, por mais que seja panorâmico, eu tenho certeza que vai auxiliar muito a todos nós. Aleluia. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus de glória, Deus de poder. Obrigado, Pai, porque hoje começamos a entender um pouco mais da história do cristianismo. Obrigado, Pai, porque tudo que nós olhamos aqui, nós conseguimos perceber de forma muito clara que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui está.
Pai, declaramos uma semana sensacional na vida de cada pessoa aqui. Declaramos a melhor semana da vida dessas pessoas. Declaramos Seu doce Espírito Santo acompanhando cada pessoa. Declaramos uma semana de bênção, uma semana de vitória, em o nome de Jesus. Amém. Permaneçam abençoados. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.